pode abrir para fazer coleta nem comercialização. É isso que está em discussão. Olá pessoal, este é o blog Tecraí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje é para falar do hemoderivado de sangue, onde tira o plasma para se fazer remédio em laboratório fora do Brasil, internacionalmente. Porque no Brasil não tem tecnologia para que seja feito esse tipo de extração do sangue para se tornar remédio e aproveitar outros hemoderivados do sangue. Então, neste caso, fica prejudicado o Brasil. Autoridades políticas se discute, e foi exatamente discutido na CCJ, e para que pudesse ter exatamente o que se fazer, ter uma resposta no que se pode ser feito. Se deve ser comercializado o sangue, mas alguns outros que ali estavam, outras autoridades, disse que já se comercializa o sangue do Brasil. Hoje, geralmente, o sangue brasileiro é vendido a R$500 e poucos e etc. Então, existe diversa discussão em diversas áreas. O que a gente não sabe, e passou a saber, muitas pessoas, inclusive eu, acredito que muitas pessoas agora também vão estar sabendo, é que o sangue brasileiro, o sangue que às vezes é doado, é levado para fora, para fazer outros remédios, que é extraído do sangue o plasma para que se possa produzir outro tipo de remédio, e que no Brasil não existe laboratório com tecnologia capaz de se fazer esse remédio. E esse tipo de laboratório existe em alguns países, entre 10 e 15 países no mundo inteiro. Entre eles, China, Índia, talvez Alemanha, com certeza Estados Unidos e com certeza a Suíça, onde o Brasil tem, me parece, uma certa extensão, onde busca negociar, onde busca trazer e levar o sangue para se trazer o remédio necessário. E nesse caso, muitas autoridades entendem que no Brasil deveria se fazer exatamente pela quantidade de população que nós temos. Nós temos uma população muito grande e aí existe, só por essa razão, já existem razões suficientes para que se possa produzir no Brasil o remédio que vem desse setor do hemoderivado de sangue. Há necessidade de fazer isso, busca-se discutir, a autoridade não concorda, tem muitas autoridades que não concordam com esse tipo de comportamento comercial, mas se sabe exatamente que foi, que se passou pela Comissão de Constituição e Justiça para que se venha a comercializar o sangue. Bom, isto a gente gostaria de ver eles falando, eles vão estar falando, e vocês vão observar o que eles falam nessa comissão. É importante a gente falar sobre isso, porque é nessas comissões que muitas vezes a gente não tem acesso, que sai exatamente muitas coisas que a gente passa a saber e que o brasileiro é necessário conhecer. Este blog, o Tecraí, ele tem essa responsabilidade de trazer para vocês decisões que são tomadas e que a gente passa a saber e passa a conhecer. Muitas pessoas de diversos setores hoje se comunicam mais por saber que existe esse canal que possa oferecer mais informação. A Constituição diz que só o Estado tem autorização para produzir e comercializar os hemoderivados, produtos à base de sangue. O plasma é um líquido extraído do sangue que é utilizado como matéria-prima para esses produtos. A proposta de emenda à Constituição aprovada prevê que empresas privadas possam produzir e comercializar plasma. Mas alguns senadores consideraram que o texto também permite a remuneração pelo sangue coletado. Não há nenhuma oposição, nenhuma contradição
e nós permitirmos que o plasma humano seja industrializado, processado pelo setor privado. Isso é saudável. Meu único ponto de divergência com o relatório da senadora Daniela Ribeiro é que possa a pessoa sair de casa para vender o seu sangue. O objetivo de qualquer comércio é o lucro. E ao falar em comercialização de tecidos humanos, na Constituição, colocamos em risco o princípio da dignidade humana. Isso não se justifica para que cheguem novas propostas para permitir a compra e venda de rins, de medula óssea e de outras partes do corpo humano. Essa matéria, do ponto de vista do comércio, do lucro, da prioridade, da compensação, da venda de sangue, de hemoderivado, de plasma, um retrocesso inominável, um atraso civilizatório. Não pode abrir para fazer coleta nem comercialização. É isso que está em discussão. A relatora da proposta argumentou que o Brasil não consegue sequer aproveitar o plasma coletado hoje no país, o que não permite atender a demanda por hemoderivados. Há 19 anos, as pessoas que precisam de plasma humano no Brasil têm que comprar medicamentos no exterior. O Brasil investe há 19 anos no exterior recursos de mais, este ano, de mais de R$1,5 bilhão foram para o exterior. Derivado do sangue que poderia salvar vidas vai para o lixo. Vai para o lixo. A Associação Brasileira de Bancos de Sangue vai para o lixo. Porque não existe o aparelho, não existe as empresas que possam fazer a plasmasférese e assim a gente ter o plasma suficiente para atender esses pacientes que estão olhando para a gente hoje. O autor e a relatora da proposta negaram que o projeto vá favorecer a remuneração do sangue coletado. Não existe remuneração no projeto relatado pela senadora Daniela. Quem fala isso está induzindo os colegas ao erro. Não existe remuneração para nem sangue, nem para plasma. Então, agora a gente vê as autoridades com essas preocupações, que são exatamente os senadores. Essa discussão ela se deu exatamente no Senado. Essa comissão de Constituição e Justiça aconteceu e foi aprovada na CCJ para que seja exatamente comercializado. Há uma preocupação muito grande dessas autoridades para que essa tecnologia chegue mais rápido, mais perto do Brasil, no Brasil, para que o prejuízo seja menos e que a gente deixe de comprar, exporta sangue e tem de comprar o material, tem de comprar remédio de volta. O que busca agora é a necessidade de se instalar no hospital, que realmente foi feito em 2010 pelo presidente Lula, e agora o Lula voltou. A esperança muito grande das mesmas autoridades, por isso a gente vê alguns senadores brigando e dizendo não quer ver o sangue brasileiro sendo vendido lá fora. A gente percebe que é uma briga que vale a pena a gente observar, e a gente vai estar fazendo essa observação, olhando o que as autoridades estão fazendo pelo Brasil. Afinal de contas, trata-se de uma nação de mais de 210 milhões de brasileiros. É uma nação que cabe muito bem, precisa muito bem de tecnologia como essa. E nós precisamos disso até pelo custo. Nós brasileiros não podemos desperdiçar nada, nem em um canto nem em outro, muito menos o governo que sabe da necessidade do povo brasileiro, o povo que não pode comprar nada. Falar e ouvir uma autoridade dizendo que o sangue é vendido uma bolsa por R$500 e poucos, a gente fica imaginando, pobre não paga, né? Porque tem ajuda de custo da nossa saúde pública. Então a gente sabe muito bem que nós não pagamos, mas não pagamos porque temos um governo que busca facilitar a vida da gente. Eu agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.